e é por isso que eu quero conversar sobre como escolher, ou o que realmente é importante a gente escolher para estar gastando o nosso tempo, para estar gastando a nossa energia. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu me importo muito. Uma vez eu ouvi uma frase que diz: você deve saber quais as batalhas que você deve entrar, porque nem toda batalha vale a pena. Então, eu tirei essa lição para a minha vida. Eu queria compartilhar essas ideias que eu tive com vocês, porque talvez muitos de vocês estejam passando por isso, ou já passaram por isso, ou podem passar por isso, e eu espero que quando vocês passarem, vocês estejam preparados. Meu povo, eu sou o Jacob, e eu trouxe esse assunto para a gente trocar uma ideia hoje sobre o que realmente vale a pena a gente gastar a nossa paz e a nossa felicidade nos dias de hoje. Sabe, escolher no que realmente importa. O que realmente importa para você? Sabe aquela sensação constante de cansaço que você pode sentir? Ou que você deve estar sentindo agora nesse momento que está ouvindo esse vídeo? Esse áudio? Aquela pressão que você precisa dar conta de tudo, que às vezes você chega à noite para descansar, mas você não consegue simplesmente porque a tua mente não consegue parar. E isso acaba refletindo nos teus nervos, nos teus músculos, e fica aquela tensão e tu não consegue relaxar à noite, e não consegue dormir, e amanhece um outro dia para trabalhar sem estar totalmente descansado. Isso é horrível para a tua vida. A verdade é que isso acontece muito por causa do excesso de coisas que nós decidimos colocar nas nossas costas. Não de forma literal, obviamente. Mas se eu te disser que você não precisa se importar com tudo. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já saiba disso, mas você não aplica isso na sua vida. Qual pressão que pode ser aliviada de você hoje? Qual fardo que pode ser tirado da tua vida hoje, que vai fazer uma diferença para que você tenha uma vida melhor? No fundo, tudo começa com uma pergunta simples: o que realmente importa para você? Para ir direto ao ponto, não dá pra gente se importar com tudo, ou parar de se importar com tudo. Isso é uma ilusão. O mundo que a gente vive hoje nos empurra para acreditar que cada comentário, cada crítica, cada erro, cada evento minúsculo ou grandioso é como se cada pequeno detalhe, na verdade, detalhe já é um pequeno, mas enfim, tivesse o peso de uma grande decisão das nossas vidas, seja para a vida ou para a morte. Mas a verdade é que isso simplesmente não se sustenta com o passar do tempo. Quantas vezes você se pegou pensando em algo que você disse dias atrás e ficou se corroendo com aquilo? Uma pequena crítica que você recebeu no trabalho, ou pior, uma pequena crítica que você recebeu nas suas redes sociais. O problema é que a dar valor a tudo isso, a gente acaba desvalorizando o que realmente importa. A gente só tem uma quantidade limitada de energia, e quando você se preocupa com tudo, isso acaba ficando sem tempo para que o que realmente importa para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Um dos vídeos que eu gravei aqui no canal foi sobre você ter sua própria opinião e não ir pela cabeça dos outros e estar repetindo e repetindo e repetindo frases de efeito que os outros dizem por aí ou que tentam colocar na sua cabeça. E esse ponto desse vídeo aqui é um pouco parecido com isso. Quantas vezes a gente se preocupa em se importar com algo que não é relevante, algo que não vai acrescentar em nada nas nossas vidas? Porque uma pessoa fez um comentário negativo no seu post do Instagram, no seu post do TikTok, ou criticou algum vídeo seu. Mas quem é essa pessoa? Simplesmente a pessoa disse que você tem um cabelo feio, uma roupa feia, e você se importou com isso, por quê? Aí você pode pensar, não, ok, mas o que realmente importa para mim? É aí que entra um dos pontos que eu trouxe para você pensar sozinho aí. Defina quais são os seus valores e os seus princípios. Tudo começa com o que você valoriza, porque são esses valores que vão te guiar nas decisões e nas escolhas mais importantes que você tem que fazer.
E é justamente isso que merece a sua atenção. Deixa eu falar mais um pouco sobre isso. Eu aqui no canal prezo muito e falo muito sobre você valorizar, né? Aliás, você seguir os seus valores e os seus princípios a fundo e não abandonar isso por nada. Os valores são como filtros para as nossas vidas. São eles que determinam o que é importante e o que não é para a gente fazer, como a gente vai viver. E se você perde esses seus princípios, esses seus valores, você se perde na vida. Por exemplo, se você valoriza a sua família, vai ser muito mais fácil você ignorar uma crítica no trabalho quando ela não afeta o bem-estar da sua família. Ou um convite de algum amigo do trabalho para você ir para certos locais que não vai valorizar a tua esposa, os teus filhos, a tua mãe, teu pai, tua irmã, teu irmão, a tua avó, independente de com quem você more. Usar aquela substância que talvez esteja passando pela sua mente, que alguns amigos já te convidaram a experimentar, sabe? Se você valoriza a honestidade, uma opinião de alguém que não respeita isso, não respeita os seus valores, ela não pode ter peso na sua vida. Sempre que você ouvir uma crítica, ou sempre que você vir algum comentário ali nas redes sociais, analise de quem que está vendo esse comentário, essa pessoa tem alguma coisa para te acrescentar. Às vezes a gente tem que cair na real, para quem que a gente está dando certo tipo de ouvido, que comentário é que a gente está deixando entrar nas nossas vidas. Escolher no que se importar, no fundo, é sobre escolher os valores que vão guiar as nossas vidas. E isso não quer dizer que você só vai pensar em si mesmo, vai ser um egoísta. Não. Mas isso quer dizer que você vai priorizar o que realmente faz sentido para você. O que realmente faz sentido para a sua família. A gente é constantemente bombardeado com expectativas externas. E viver sem filtro acaba nos arrastando para direções que muitas vezes nem são as que a gente quer seguir. É interessante perceber como, olhando em retrospectiva, as coisas que pareciam tão importantes na hora, elas se tornam irrelevantes. Uma vez eu estava no trabalho, na época que eu trabalhava em uma agência de publicidade, e eu já dei um exemplo aqui dessa mesma agência, era uma agência tóxica. E o dono da agência gostava muito de humilhar os funcionários. Criticava um, criticava outro, e eu sempre falava, meu Deus, que esse cara não venha com essas agressões pra cima de mim, porque todo mundo aqui tá aguentando calado, mas eu não aguento não. Certo dia aconteceu comigo, me chamou na frente de todo mundo, da criação lá de burro e outras coisas bem piores. Eu esperei ele acabar com o discurso idiota dele. Quando ele se retirou, eu fui atrás dele, fui até a sala e disse que eu não voltaria mais para trabalhar naquele local, porque ele não respeitava as pessoas. E ele ficou indignado, ficou assim, incrédulo. Como que alguém ousa me desafiar? Como que um funcionário meu ousa bater de frente comigo? Acho que realmente, pela cara dele, nunca tinha acontecido isso, mas uma hora ou outra ia acontecer e comigo não vai ficar barato. E fiz o que eu disse. No outro dia eu levei só minha carteira de trabalho para dar baixa e nunca mais voltei naquela agência. Se fosse outra pessoa, poderia ter se rebaixado ou pensado, realmente eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não sei trabalhar com isso, vou trabalhar com outra coisa na minha vida. Não. Eu conheço meu potencial, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei quais são os valores e princípios que eu tenho, e eu não deixei isso me abalar. E aí, mais uma vez eu digo, é interessante perceber como, olhando assim, com o passar do tempo para isso que aconteceu, hoje as coisas parecem que não tem tanta importância, que foram coisas irrelevantes. Sabe aquele drama que a gente cria todo dia e a todo momento, que semanas após semanas isso vai nos quebrando por dentro e a gente vai lembrando daquela coisa, daquela pequena coisinha que alguém falou? Isso não pode deixar crescer dentro do teu coração. Outro ponto essencial para deixar de se importar com tudo é perceber que a opinião dos outros raramente reflete em quem realmente você é. A verdade é que a maioria das pessoas, aliás, a maioria das preocupações da gente vem do medo do julgamento de outras pessoas.
E essas pessoas que nem correspondem às nossas expectativas. Muitas vezes a gente se esforça para caber em moldes que não tem nada a ver com a gente, só porque a gente quer ser aceito pela opinião alheia. A verdade é que as pessoas elas estão bem mais ocupadas com as próprias vidas, se preocupando às vezes, elas lá, se preocupando em ser aprovadas por outras pessoas, e a gente quer agradar, sabe, parece uma bola de neve onde você quer agradar uma pessoa e aquela pessoa quer agradar a outra e aquela outra quer agradar aquela outra e ninguém nunca consegue estar satisfeito. Essas pessoas que vivem nessa bola de neve, nessa bolha, elas passam o dia pensando nas suas falhas, nos seus erros, em como que elas podem melhorar para agradar outras pessoas. E isso, na verdade, só acontece dentro da cabeça dessas pessoas. E quando você perceber isso e sair dessa matrix, sair dessa bolha, dessa bola de neve, aí você vai sentir um alívio grande de liberdade. Eu vou te dar um exercício. Pense em uma situação recente em que você se importou demais com a opinião de alguém. E pergunte-se, isso realmente afetou? Isso me afetou? Isso foi realmente importante, influente na minha vida? Se pergunte, esse julgamento, ou essa crítica, ou aquilo que jogaram contra mim, ela tem alguma base, algum fundamento no que eu acredito? Se não, talvez seja a hora de você começar a questionar quais são as pessoas que você está dando ouvido. Vamos falar sobre aprender a ignorar o que não tem valor para você? Não se trata de ser arrogante ou indiferente, mas de economizar energia para o que realmente importa. Se alguém faz uma crítica destrutiva ou se alguém recebe um feedback que não ajuda muito a crescer, é importante saber filtrar. Se isso não agregar valor nenhum a você ou não estiver alinhado com os seus valores e os seus princípios, então não carregue esse fardo. Lembre-se que existe uma diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Uma coisa é ouvir o que realmente vai te ajudar a crescer e melhorar. E olhe lá de quem foi essa crítica. Outra coisa é dar atenção a pessoas que muitas vezes elas projetam em nós aquilo que elas se frustraram ou que elas imaginam ser um dia. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria te deixar um desafio aí para que nos próximos dias você ouça esse vídeo novamente, pense um pouco no assunto desse vídeo e faça esse exercício de escolha consciente. Quando algo realmente estiver te incomodando ou ocupando a sua mente, se pergunte, isso vai importar daqui a um ano para mim? Isso afeta os meus valores e os meus princípios? Se a resposta for não para essas duas perguntas, deixa para lá, deixa que o vento leve. Concentre sua energia no que realmente importa. Escolher no que se importar é uma prática. E com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você acaba desenvolvendo essa prática para a sua vida, de forma natural. E quanto mais você pratica, mais forte ela se torna. E aos poucos, você percebe que vai viver uma vida mais leve, com menos preocupação e com muito mais significado. Eu sou o Jacob, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê em um próximo vídeo, irmão. Abraço.